Olá, pessoal. Boa noite. Sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora. Não reparem minha voz, que está terrível. Professora, tem esses problemas. Perdi a voz, fiquei afônica ontem, mas jamais perderia meu compromisso de hoje. Hoje eu tenho como retomada do Afinando a Prosa, que ficou um ano parado, a participação maravilhosa do compositor Abel Silva. Vai estar aqui conosco. Vou chamar ele. O link eu desconhecia. Vamos lá. Pronto, você está aqui. Aí. Aí, já tá aí. Alô, Alô, que honra. Puxa, Daniela, não é? é Daniela, que prazer. um prazer Estamos aqui no enorme. final de tarde, no Jardim Nossa, Botânico, e para conversar, não é isso? Sobre poesia? nossa, sou apaixonada pelo seu trabalho Ô, querida, que e bom. convivi muito com Sueli. Sueli do minha Ah, terra, de Juiz de Fora. você não sabe a tristeza que eu sinto. Era minha irmã, minha comadre, minha confidente, e uma capacidade, um gênio, né? Um gênio. Às Uhum. vezes eu vejo as coisas que eu escrevi e vejo as coisas, a melodia que ela colocou em cima, eu fico, nossa Senhora, que coisa. É isso. Também foi o meu querido João Donato, Dominguinhos, Moraes Moreira, a minha geração está me deixando sem. Agora, em compensação, eu tenho em casa um jovem que é meu parceiro agora, que já fizemos músicas bonitas, bonitas. E assim vamos. O que não pode acabar em mim é o prazer e a vontade de viver e de compor e de, Compor. né? e de, e de viver. O poeta tem que estar vivo, né? E Você é com o maior fôlego. letrista vivo do Brasil. Ô, minha Você é o querida. maior. Já foi o Aldir? A minha mulher também acha isso. É. Mas, olha, eu tenho grande orgulho de pertencer a uma geração de grandes poetas da canção. E essa geração existe porque existiu um cara chamado Vinícius de Moraes, que disse Moraes. assim: olha, esse negócio de ficar só escrevendo poemazinho, livrinho de 20 páginas pago pela tia, entrem no samba, entrem, sabe, porque é poesia. Aí apareceu aquele preconceito, poesia de livro e letra de, né? Isso acabou completamente aqui na nossa a coisa dos imortais, Uhum. a Academia Brasileira de Letras está cheia Mas de você passou pela letristas. universidade, né? Você foi professor da PUC e Exatamente. da FRJ. Eu estudei É. lá, nos dois lugares. Você foi minha aluna? Não, eu fiz mestrado e doutorado lá. Mestrado na FRJ, doutorado na PUC, Literatura Brasileira. Beleza. Isso, isso. Eu estudei com Gil E depois, Diniz. internacionalmente também, quando o americano ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com aquela, né? O Bob Ah, Dylan. Então, só, olha, às vezes a letra é poesia, às vezes ela é só letra, mas isso não significa que ela seja menor do que a poesia propriamente. Eu faço as duas coisas, mas para mim tudo é poesia. porque igual o Cacaso, né? O Cacaso ele Sim, fazia letra de também foi música, professor. Também fazia foi professor. poema, né? É, Eram coisas distintas. isso. Mas fala um pouquinho que a Sueli foi sua primeira parceira. Como é que Foi. começou Foi a isso? primeira parceira e a primeira música foi Jura Secreta. Nossa.
Foi a primeira música, a letra que eu mandei para ela, e mandei pelo correio, embora ela morasse a 3 ou 4 ruas perto de mim, em Ipanema. Mas eu, assim, por timidez, assim, se ela não gostar, ela rasga, né? Então eu mandei, e essa foi a minha primeira música espírita, como eu chamo, sabe? Assim como também foi Festa do Interior. Essas músicas desceram todinhas as letras, assim, sabe? Eu só tive o cuidado de mandar para alguém fazer a melodia. Então aconteceu isso com a Sueli. Eu peguei aquela música assim, de onde veio isso? A letra, né? De onde veio isso? Com título e tudo, sabe? De uma E vez só. de uma vez só, sem nenhuma correção, nada. Então eu mandei. E uns 10, 15 dias depois ela falou, Abel, a nossa música vai ser gravada. Eu falei, que nossa música é essa? Eu não estou sabendo. Ela falou, uai, você não mandou uma música chamada Júlia Secreta? E dali a Simone Simone, gravou, foi a primeira, mas dias depois, o Fagner, que morava com a gente lá em casa, sabe, em Ipanema, ele não aguentou e também fez uma gravação extraordinária também. E esses dois cantam isso até hoje, e me deixa muito feliz. Eu fui ver o show do Raimundo e vi aquele teatro inteiro cantando só uma palavra. É muito bonito, é é muito muito bonito. bonito, é muito bom. Porque tem um casamento pleno entre você e a Sueli. É, É um muito, muito casamento profundo. musical pleno. É. Só faltou sexo, mas é porque a gente não queria estragar. Tem alma também, que é linda, né? Exatamente. Não tem Ah, tem bicicleta. muita coisa. Pérola. É, Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. E ela era também, sozinha, uma grande autora, né? A primeira música que ela fez é um clássico, né? Coração Ateu. Meu coração é ateu lindo. quase acreditou. Isso é poesia, né? Quase acreditou, é ótimo. Existiu essa pessoa do coração ateu. Existiu, existiu. Existiu. Bastante. Foi muito Mas importante na vida dela. eu estava ouvindo com a Nana, Aham. Primeiro Altar, coisa. Sim, exatamente, exatamente. A Nana foi é, é, fundamental, entre outras coisas, não só porque ela era a professora da canção, né? As outras demais consideravam ela a grande, né? E ela também teve um período que esteve casada com o João Donato e ela me aproximou o João Donato, porque ele precisava de um poeta, porque ele só tocava as músicas sem letras e não conhecia poeta algum. Ela falou, é o Abel Silva. E isso foi muito importante para mim, porque ela podia escolher outro, né? E é interessante como é que é essa distinção, com cada um você acessa uma poesia diferenciada dentro de você. Interessante isso, né? Você sabe, a poesia, eu anotei algumas coisinhas aqui, porque quando está passando o tempo, minha geração está ficando velha, os caras aí já estão não sei com quantos anos, eu estou com assim, uns 48, assim, sabe? Assim. Mas o que já se disse sobre poesia? O grande Murilo Mendes disse que poesia, que é poeta porque viu como é que é o nome do Nijinsky, o grande dançarino russo, dançar. É, o cara foi ser poeta porque viu um dançarino perfeito. O que esse dançarino tinha? A originalidade. Ele era russo e foi para os Estados Unidos. Então ele mostrou que cada corpo dançava de um jeito. Não era aquela coisa que vai ser o balé tal. Aí todas as bailarinas de todos os tempos dançavam daquela maneira e os bailarinos também. Ele não. Ele
botou uma coisa nova. E a poesia tem que ser isso. A poesia tem que ser do poeta uma diferença, sabe? Tem que ser, eu digo pessoalmente, que para mim a poesia é como sangue. Ela não me pacifica, ela passa, ela fica, como o sangue é sempre novo e sempre o mesmo sangue. Então, a minha poesia é quase sempre o mesmo assunto, talvez, sabe? O meu outro filho, não esse que está aqui para tocar, o Amaro, ele fez uma brincadeira assim com o Google, né? De, Aham. hã? Chat GPT, né? De Todo mundo é fazer isso hoje. com um jeito de Abel Silva. E veio uma coisa parecida mesmo comigo. Eu fiquei todo feliz. Uau, eu tenho um estilo. Eu sabia que eu tinha um estilo propriamente, né? Não tem. Mas tem, e fiquei feliz com isso. Existo, logo sou poeta, e vice-versa, né? E há outro que disse, Erza Pound. Erza Pound falou que um jovem aluno de uma universidade americana de Tóquio disse, ele era nascido em Tóquio, mas estava na Universidade Americana, disse que poesia era essências e medulas. Nossa, Essências e medulas. Ou seja, a medula é fundamental no corpo humano e a, 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 a essência, sabe? isso. Você não pode botar uma palavra qualquer, por isso que de repente, assim, Jura Secreta, quando fala assim, só uma palavra me devora, as pessoas veem que há aí um fato novo, que é a censura. Era o tempo dos militares, sabe? É algum grito de liberdade. E isso saiu absolutamente, como eu falei, espiritualmente, né, falando, nasceu como uma necessidade, um grito. Onde entra essa palavra, devora, porque se você não Devora. tem esse grito, você vai ser devorado por dentro, vai ser triste, vai ser Olha muito só, infeliz. não tinha pensado nisso. Pois é, eu penso que só. A alma também, a interpretação da Simone é muito visceral, Tiago. Simone foi fundamental, ela está fazendo 50 anos, e eu Está também, cantando tudo porque isso. começamos muito no mesmo, sabe, da mesma amizade. Uhum. E a gente fazia, eu e Sueli, todo ano, durante os 20 primeiros anos da carreira dela, da Simone, ela teve Abel e Sueli ou Abel, sabe? Ela gravou muita coisa mesmo. Foi a minha voz feminina, sabe? A minha voz de mulher foi Simone durante muito tempo e continua linda, uma voz poderosa. E Poderosa. nessa turnê que ela está fazendo, tem 3 músicas minhas. E vamos vivendo e poetando, né? Uma das canções que eu amo sua é Canção Brasileira. Sim. Você Tem sabe a uma gravação com historinha a dela, Simone rápida? Guimarães, que é Tem linda. uma historinha rápida dela. Eu passei, ele morava bem perto aqui de onde eu estou, na rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, eu morava bem ali. Então eu passei e resolvi subir, coisa raríssima no apartamento dela. Ela estava com o marido já. E a Abel chegou, porque ela não estava conseguindo continuar, concluir aquela letra e aquela música. Aí ela começou a cantar a música, e quando chegou num ponto, eu entrei, assim também misteriosamente, e falei, os Mãe da Vida, corredores já da sei de vida eu cor. já sei de cor, já Nossa, não sei mais chorar, e uhum. acabou, e nos abraçamos. Aí eu saí, fui embora, cheguei em casa, falei para a Helena assim, olha, eu fiz 4 ou 5 letras, eu não vou assinar isso não, porque isso é da Sueli. Ela ficou,
falei isso para ela, você está louco, eu não ia mais, eu ia rasgar, não ia concluir. É lindo isso, os corredores da vida, eu já sei de cor, já É a frase mais bonita da música. da música, então ficou aquele negócio assim. Aí eu falei, já sei, o primeiro que me falar dessa música, eu quero ver o resultado. Então um cara chegou para mim e falou, adoro aquela sua música. O que eu falei? Falou, essa, né? E eu disse assim, não, e disse assim, e o verso que eu mais gosto, eu falei, tem, tchan, tchan, É tchan, isso. tchan, né? Se não for, ele falou assim, os corredores da vida A já seja vida já cor. se de cor. Você fez eu assinar uma música. Aí assinei um sucesso, o Wagner, muito, muito forte, muito forte. Agora, é, os nossos ouvintes aí vão ficar felizes, porque vem um rapaz Vamos lá. que está com vocês. E aí, querido? E aí? Tudo bem? Eu sou o André Trindade, né? Meu pai não falou. Mas, recentemente, a gente fez algumas parcerias, duas, na verdade. Para iniciar, né? Para iniciar. E eu vou tocar para vocês, então, uma delas que é um baiãozinho que já foi gravado pelo Pedro Miranda e pela Mari Jasca, um time de primeira lá, de músicos. Nossa, adoro o Pedro Miranda. Ele é maravilhoso, né? Nossa. Saiu pela Biscoito Fino, chama Cordão de Ouro e Flores. O Pedro Miranda, a Mari Jasca, os dois cantando, eu no violão. Na sanfona é o Kiko Horta, se eu não me engano. O baixo é o Guto Virte. E o letrista, quem é? Não, mas compositores já falei que eu sei eu. Enfim, vou tocar aqui então na minha parceria com meu pai, chama Cordão de Ouro e Flores. Coração me diz agora, se meu peito vai alguém que chora na estrada este caminho, rasgando meu peito a frio, tão longe do teu olhar, no teu carinho e as águas deste rio vão me levar pros teus cabelos, teu sorriso e o luar leva a saudade. Então nós dois, ele e eu, no longo da ventania, e a dor que antes ardia, a onda do mar levou. Ele e eu, cordão de ouro e flores no colo da minha amada, um dia já vai nascer. Coração me diz agora, se meu peito vai alguém que chora na estrada este caminho, rasgando meu peito a frio, tão longe do teu olhar, do teu carinho e as águas deste rio vão me levar pros teus cabelos, teu sorriso e o luar leva a saudade. Então nós dois, ele e eu, no longo da ventania, e a dor que antes ardia, a onda do mar levou. Ele e eu, cordão de ouro e flores no colo da minha amada, um dia já vai nascer. Um dia já vai nascer, um
dia já vai nascer. Dia já vai nascer. Olá! Bonito. Obrigado. Você fez a música, seu pai fez a letra? Isso. Fiz essa música aí, a gente passou uma tarde aqui e ele fez a letra. Comigo Vocês é assim. Primeira parceria. Essa foi a primeira parceria. Tem mais? Tem mais uma que essa ainda não foi gravada, né? Peraí, deixa eu pegar, porque precisa de um capotagem, né? Essa ainda não foi gravada, mas a gente vai gravar em breve, se tudo der certo. E ela já é um outro tipo de música, né? Uma música um pouco mais lírica, né? Mas não tem essa rítmica. E o nome dela é A Geleira e o Mar. A Geleira e o Mar. Então, vou tocar aqui. Essa ainda não está tão bem estudada, mas eu acho que eu lembro tudo direitinho. Uma geleira imensa que invade o mar bravio, engole a praia, casas, avenida, fúria do destino. Tudo é natureza e nada mais. Como uma geleira imensa que invade o mar bravio, engole a praia, casas, avenidas, fúria do destino. Tudo é natureza e nada mais. É mistério, amor e vida, ou ilusão. Na sua mão, olha, coração. Ela se foi como se vai. A primavera em cada flor. Fica o espinho, pétalas no chão. Os pés sabem um caminho que o amor deixou. Ela se foi como se vai. A primavera em cada flor. Fica o espinho, pétalas no chão. Os pés sabem um caminho que o amor deixou. Que o amor deixou. Bonito. Essa ainda precisa ensaiar um pouquinho mais, né? Ela é densa, né? Uma música densa. Aqui, agora volta o tricolor. Daniel, você gosta de futebol? Você gosta de futebol? Mais ou menos. Meu pai que Olha era aqui. tricolor. Ei, Meu pai era tricolor. Eita, velho. Você sabe Apaixonado. que o futebol é uma das alegrias da minha vida. E é uma das forças da cultura brasileira. O futebol, na verdade, o futebol de Pelé, Garrincha, etc. e tal, foi o cartão de visitas do Brasil, da cultura brasileira, na Europa e no resto do mundo. A ponto da França, foi no jornal mais importante da França, que botou Leroy Pelé. Isso Não. para o resto da vida do futebol. E aí começou o povo em geral a ver que o Brasil não era só futebol, tinha, por exemplo, uma arquitetura maravilhosa, sabe, que estava viva, sabe? E a beleza
e invenção e principalmente a energia e a alegria do povo mestiço brasileiro. Aham. É essa, como dizia Clarice Lispector, essa junção de classes é muito potente. É potente a cor da gente. Mas é isso, querida. Meu pai era fluminense. Meu pai era apaixonado. Você sabe que, como o Murilo Mendes disse que foi poeta porque viu Nijinsko dançar, eu apanhei isso e andei dizendo, e estou dizendo sempre, que eu sou poeta porque vi Didi jogar. O Didi foi, num tempo, o maior jogador do mundo. Ele ganhou o prêmio de cidadão, como é que era o nome? Não sei, lá na Suécia. E quando foi o primeiro campeonato vencido pelo Brasil, em 58. Então, quando começou o jogo, na Suécia, quando começou o jogo, os donos da casa deram 7 passes, assim, tum, 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 aquela coisa de tabuada, né? De futebol, chegaram lá junto e fizeram 1-0 contra o Tem aquela Brasil. música do Chico Buarque, futebol, paga Didi, paga Mané, paga Didi, paga Mané. Aí, quando o Didi foi andando e pegou a bola no fundo da rede e veio andando até o meio do campo para botar a bola ali no centro do campo e recomeçar o jogo. E nessa caminhada, o mundo todo falou: e quem é esse cara, rapaz? E até hoje eu tenho orgulho de ter o andar do Didi. Porque eu, quando era adolescente, morava ali perto daquela Praça São Salvador, sabe? Então, pertinho do campo do Fluminense. E o Didi morava ali. Então, eu sabia a hora que de manhã ele saía para treinar. E eu ia atrás dele, olhando, sabe como ele andava? Ele andava ereto, ele andava olhando para frente. Ele não rebolava, mas ele tinha uma jogada do corpo, sabe? E eu procuro continuar com o andar do Didi, porque eu acho que assim eu estou com saúde. Que bonito, que bacana. E é o futebol. E houve um momento no Brasil que o futebol foi questionado. Os paulistas, o Mário, o grande poeta e tudo, dizia que o mal do Brasil era o futebol e essa uva. Eles achavam que aquilo era a derrota. Essa uva está no Macunaíma, né? Pois é. Não, aí, no Rio de Janeiro surgiu o pai do Nelson Rodrigues lançando um livro chamado O Negro no Futebol Brasileiro, mostrando que aquilo era uma das fontes mais importantes da cultura brasileira que estava nascendo ali. 10-0 para o Rio de Janeiro contra o São Paulo nessa Você questão. é aquele que sofre pelo futebol quando perde? Muito, muito. Mas o pessoal aqui da oposição diz que eu pulo fora e só volto para ver o resultado. Eu não quero mais sofrer, não. Só quando eu vejo que o time está bom, está ganhando. Isso é igual meu pai. Meu pai sofria, até chorava. Eu chorava, mas eu sofro. E futebol é lindo. Futebol é importante, muito importante. Agora, como as moças também jogam muito, e as jogadoras brasileiras teve já também o Pelé, né? Feminino, maior jogadora do mundo, né? Por muito tempo. É isso, minha querida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você escreveu livros falando sobre a canção. E eu vi porque o roteiro do Instituto Moreira Salles, não, do Instituto Moreira Salles, não, que você deu depoimento à posteridade.
Você deu depoimento. Ah, sim, no Museu de Imagem do Som. Né? No É Museu de isso? Imagem do Som. É. Ah, isso Aí, é a glória da minha vida, porque isso é extraordinário. Estou lá junto daqueles todos maravilhosos que morreram, sabe? Que prepararam o terreno para a música brasileira ser tão potente, a poesia brasileira ser tão bonita. Então lá eu fiquei muito feliz. muito Foi muito, especial, né? E muito aí, especial. eu pergunto você, sobre seus livros que Sim, tematizam a canção, que trazem a canção como foco, sim, que é o outro lado seu também, que é o lado sim. reflexivo, teórico, professor, São né? 23 livros, são umas 300 canções, assim, porque não é muito, para 50 anos porque, por exemplo, Paulinho Pinheiro tem 2.000, mais de 2.000 músicas, sabe? Meu querido Fausto Nilo tem muita música também, mas eu tenho umas 300, e são uns 20 livros. Agora, a minha poesia, ela pode ser musicada, mas ela é poesia como direi para você, do papel, né, Aham. da pedra, né, tentar guardar na pedra, né, para sempre, porque eu manuscrevo, é isso? É isso? Eu acho que é. Eu passo a mão, eu faço tudo à mão. Depois é que eu passava para máquinas e agora para o computador com outras pessoas batendo as teclas. Né? É, é, então, é diferente da canção, porque a canção, por exemplo, da Sueli, ela vinha sempre primeiro. Muito raramente. Na primeira vez, Jura Secreta, fui eu que mandei a letra para ela. Né? Então, alguns parceiros querem só que eu mande primeiro a letra. Depois é que eles fazem a melodia. Foi o caso de Festas do Interior, que eu mandei Festas, aquilo tudo. Nossa, isso marcou minha vida. E uma meia hora, 20 minutos, assim, o Moraes Moreira telefonou e cantou a música com a introdução e tudo. E ele falou, Abel, isso é o nosso... Como é que ele falou? Ele falou alguma coisa dizendo que aquela realmente ia ficar para sempre, sabe? E já tá um bocado de tempo, né? É o leite das crianças. E é a Ela alegria do carnaval, uma das alegrias do carnaval. E eu jamais esperei na minha vida que eu fosse fazer coisa tão alegre, tão feliz assim. Mas saiu, estamos que estamos, né? peça do interior Também, chegou primeiro a sua letra, depois a música do Moraes. sim, sim, sim. 20 minutos depois. Nossa, Muito bom isso. E ainda teve uma dúvida se eu mandava para o Moraes ou para o Dominguinhos, que também é um parceiro nordestino maravilhoso, também já foi, né? Aí a Lena falou, não, é Moraes, porque morava perto aqui da gente. E ele nem soube dessa história, que podia ter sido mandado lá para São Paulo. É nossa, isso, muito rápido. é muito rápido. A Sueli falava que ela Contando ficava no cosmos. A Sueli falou, eu pego no cosmos a música. a melodia, a É, música. ela vem para. Isso, coisas lindas, né? Lindas mesmo. Nossa Senhora. Quando ela fala, meu coração ateu, quase acreditou. Eu fico, poxa, gostaria de ter botado um quase desse assim na minha música, na minha poesia. Mas ela era uma coisa de amor mesmo entre nós, sabe? De, de, assim, a gente não só gostava muito um do outro, como era fã. Eu era fã dela e ela era fã. Tem umas pessoas que me disseram que uma vez alguém falou mal de mim, sabe? E ela estava, cara, partiu para cima, não fale mal de Abel Silva na minha frente. Eu soube disso, eu rolei de rir. Seria o contrário também, aconteceu também. O cara telefonou para falar mal da Sueli, eu mandei ele para.
É, E é tem uma das interessante que suas letras que eu acho assim primorosas, que é Voz e Suor. olha, essa é a Agora, tal também que tem assim a sorte, sabe? Porque eu sabia que Sueli estava num bar, ela falou que ia para o bar, que era era aquela. Bom, esse bar acabou. Eu estava com um jornalista e com a Nana. Vem para cá, ela falou. Eu peguei a letra que eu tinha acabado de fazer e levei. Cheguei lá e falei, olha, toma aí para você. Aí ela leu, falou, uau, passou para Nana passou para o jornalista, eu disse, legal, 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 legal. Aí eu falei, mas não tem ainda título. Aí a Nana pegou, era a segunda frase. Então ela falou, tá aqui, Voz e Suor. Vai nossa, ter o título, até tirou da arrepiei. segunda frase da letra. E ela, até morrer, toda entrevista, ela dizia que a melhor coisa que ela fez no trabalho dela foi Voz e Suor com o piano do, Do César. do César Camargo Mariano. Aquilo ela levou para sempre como ela esteve mais à vontade e achou mais bonito. E esse título, Voz e Suor, é Eu não lindo. sabia que ela tinha falado isso, porque eu acho o disco mais bonito dela. É. Pois é forte. A música é linda também, né? Muito. Ela incorporou como se fosse Incorporou, dela. como se fosse Parece que dela. ela tivesse composto aquilo, É, tivesse feito. é isso, é isso. Né? E se você tem métodos para você é anárquico com a sua criação, ou você tem disciplina, você gosta de tantas horas pegar, Eu, é, escrever. eu acho que a poesia ela é muito próxima da dança, sabe? Então, do movimento, sabe? Eu deitado numa rede, eu sou burro, não acontece nada. Aliás, Guimarães Rosa disse que o cara fica mais inteligente quando se levanta, sabe? De algum lugar deitado assim, não sei não. Então eu tenho a fama de ser um andarilho, né? Todo mundo que me conhece um pouquinho, que ouviu, sabe, o Abel é aquele que anda o tempo todo. Não é o tempo todo. Todas as manhãs, desde que eu tenho 9 anos, eu arrumo um jeito de dar a minha caminhada. Eu tenho o mesmo peso desde que eu fiquei adulto, Que 72 coisa quilos. boa. 72 quilos e 1,80 m. E a caminhada é, para mim, o meu trabalho, é quando baixa a, em mim a energia. Eu me sinto feliz de caminhar, sabe? Eu moro no Jardim Botânico, né? Um quintal maravilhoso. Então, e por aqui também é um bairro pequeno, eu fico ouvindo, às vezes, buzina, aí, poeta! É engraçado. Eu fico, aí, poeta, aquele negócio. E os varredores, sabe? Falam, o senhor faz muito bem, todo dia o senhor caminha. E, o ritmo do meu caminhar é o ritmo da minha vida, das minhas emoções, sabe? Se eu estou feliz, se eu estou com energia. Eu só não gosto de caminhar quando está chovendo. Chovendo eu não gosto. Não gosto, fico de mau humor. Mas aparece letras, versos para você quando você está caminhando. Mas sabe o que acontece mais? É que eu, de repente, baixo uma música e eu fico cantando, falo que música bonita, que legal e tudo. E falo, ih, é minha. Porque tem muitas músicas que eu não ouvi mais, eu não sei, não conheço mais. E elas vêm como novidade, sabe? Eu fico muito, muito feliz. Agora, eu posso dizer que
O início disso tudo vem de minha mãe e meu pai. Meu pai era pastor metodista. Pastor metodista. Não era pastor como esses pastores agora que são milionários, não, era pastor mesmo, pastor. Não era mercador. Então, eu lia muito a Bíblia. A Bíblia é o livro que é a raiz da poesia ocidental. Então eu via coisas lindas, assim, falei, que bonito isso, sabe? E a outra fonte eram as canções portuguesas de ninar, sabe essa coisa assim, nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Nossa Senhora, eu ouvia isso e ficava, chorava, ficava triste, ficava falando para a mamãe, falava, ô meu filho, eu não vou mais cantar essa música, não vou. E eu perguntava, o que é bosque? O que é bosque? Aí ela falou, um dia você vai ver. Aí ela me pegou um dia e me levou no centro da cidade, ali onde tem o... Como é que é o nome? De Santana. Campo de Santana. Está lá o Campo de Santana, o bosque. Está lá no centro da cidade desde sempre, né? Aí eu fui passeando com ela, vendo aquelas coisas, era tudo que repetia, tinha, tu sabe, tudo que tem lá, árvores, passarinhos, etc. e tal. Eu falei, mas e essa coisa do, do anjo que rouba coração, como é que é isso? Ele falou, bom, isso você precisa crescer, que um dia você vai... O que o anjo, né? O que o anjo pode fazer, né? De estraçalhar um coração. Mas são muito bonitas essas canções, até hoje eu acho muito lindas. E penso assim que Caymmi, por exemplo, ouviu muito essas canções quando ele fez aquela primeira canção dele, com Nana cantando Garotinha junto com ele, né? Acalanto? Papá Acalanto. Essas músicas me influenciaram muito, muito. E as músicas americanas que vinham pela igreja. A igreja sempre teve órgão e músicas que eram versões brasileiras das músicas americanas, que foram dar nas músicas negras americanas, até no rock and roll, veio de igreja, dessas igrejas, a igreja metodista de lá, entendeu? Tinha muito mais música do que um cara falando lá na frente. Corais, sabe? Eu adorava os corais da igreja. Era bonito aquilo. A gente cantava músicas clássicas bonitas. E assim, E quando foi você assim. faz o verso, ele vem com alguma sonoridade para você ou ele vem seco quando você compõe letra de música? Quando vem a melodia antes, a melodia dá um ponto Colorido, né? para você pegar uma cor, né? Por exemplo, as músicas podem ser tristes, alegres, elas podem ser noturnas e de manhã, sabe? Você de manhã assim tem vontade de cantar músicas da manhã. E noturnamente falando, já pode ser umas músicas mais, né? Assim, mais. Ninguém vai ouvir o Chet Baker de manhã, né? Eu não gosto muito de ouvir, né? Eu ficava tocando violão também. Você pegou todos os 15 violões que tinha aqui em casa, né? Mas eu pegava tocando assim qualquer coisa, sabe? A primeira música que foi gravada minha, eu fiz a melodia. O poeta foi João do Vale, grande João do Vale. E foi uma coisa fantástica para mim. E a música se chama Eu Chego Lá, porque eu fui assistir Maria Bethânia no teatro, um teatro de Copacabana, assim, com 17 anos, assisti essa moça pela primeira vez. E ela
ela cantando com o João, né, do Vale, eu fiquei impressionado com o João do Vale, sabe? E eu soube que ele cantava, depois ele atravessava a rua e ia num botequim que está lá até hoje, em Copacabana. Aí veio na minha cabeça uma coisa dele, que seria assim: eu chego lá, queiro ou não queiro, eu chego lá. Eu chego lá, queiro ou não queiro. Aquilo nasceu de mim. Eu era um estudante, eu devia estar com 19, 18, 19 anos. Eu falei, pô, isso é João do Vale, mas também é meu, sabe, é meu. Então, um dia eu atravessei aquela rua onde ele ia para o bar e sentei ao lado dele. E fiquei assim, eu chego lá, queiro ou não queiro, eu chego lá. E ele virou assim para mim e falou, quem é você? Que é isso aí que você está cantando? Ele falou, eu fiz isso e acho que parece muito com você, mas é meu também, porque eu fui. Ué, quem é você? Eu falei, eu sou Abel. Olha, vamos acabar isso aí. Onde é que você mora? Eu falei, eu moro no Solar da Fossa, que é onde toda a minha Você geração morou no Solar morava. da Eu fui Foz. um dos primeiros, fui eu e Paulinho da Viola que alugamos dos lugares. Né? Que com a Sueli Costa. Nós, João todos Medeiros. nós, toda a nossa geração saiu da casa dos pais, os que eram daqui, meu caso e caso de Paulinho, os que éramos do Rio de Janeiro, e os que vieram das Bahias, das Minas Gerais, etc., que foram ficando. Conheci todo mundo naquele momento. Meus queridos, até hoje, eu penso, sabe, fico muito feliz de Maria ter Gladys. Maria Gladys, a grande Maria Gladys. E eu falei o Solar porque mesmo? Você falou que ia terminar a canção com o João do Vale no Solar. Ah, exatamente. Aí ele falou assim: então amanhã, a 1 hora da tarde, eu estou lá. 1 hora da tarde ele estava na minha casa, no Solar. Eu peguei, sentamos no chão, eu peguei uma folha com uma caneta e empurrei para ele. Entendeu? Ele empurrou para mim de volta. Aí eu percebi que meu querido parceiro, primeiro parceiro, era analfabeto. Então, é, eu, ele começou a botar letra nisso. E disparou. Eu falei, eu chego lá, queiro ou não quero, eu chego lá, eu chego lá. Aí ele começou, se eu não chegar a ver, vai nascer de mim quem vem para ver. Plantei uma árvore que dá frutos, fiz uma canção para se cantar, e vou caminhando dizendo, queiro ou não quero, eu chego lá, eu chego lá, quero. Cara, nos abraçamos e saímos felizes, aquilo explodiu, e eu fiquei o fodão da universidade. Fui o primeiro a dançar uma música assim, daquela minha geração, que todo mundo queria tocar violão, todo mundo, né? E essa música fez um sucesso. Menina, um dia desses eu ouvi no Google, sei lá como é que chama essas coisas, do passado que a gente pode trazer para o presente. Fiquei muito emocionado, muito bonito. Muito bonito. É um grito contra. Tudo era contra a ditadura, tudo que a gente fazia, mas eles não sabiam o que era. Como é que eles iam achar que só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz? É um grito de liberdade né? Para a Ah, arte, para quem tem o que dizer, diferente de quem marcha. Quem coração. dançava e não quem marchava, nós dançávamos. Nossa, e ele ditou isso sem saber escrever, né? Não, sim, 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 mas o poeta não precisa saber escrever. Ah, Por exemplo, no Brasil, aquela coisa dos poetas cegos e analfabetos inclusive, porque não tinha como ensiná-los a ler, né? E geniais.
geniais, aqueles cegos de feira fazendo coisas como ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso é de um século de nordestino, né? Nordestino. Desse lugar que eu amo, tem uma cultura extraordinária, adoro a força do Nordeste, mas sou carioca, não sou. Nasci em Cabo Frio, vim pequenininho para cá, e porque meu pai era pastor de igreja, a gente passava 4 anos em cada igreja, era obrigado a sair, sabe? Nossa, E eu fiquei, por exemplo, em Vila Isabel, maravilha, maravilha, sabe? O Cascadura, fala assim, foi horrível, nossa, nada, foi maravilhoso. Tinha um quintal de frutas, era maravilhoso. Toda, conheci o Rio de Janeiro, você conheceu o Rio todo, então. morando em cada lugar. Saía do colégio, deixava as namoradas, sabe, para outro lugar, onde começava tudo outra vez. E isso eu acho que é para a vida, sabe? Você precisa começar sempre, outra vez, né? A vida é assim, Você falou que o Paulo César Pinheiro tem mais de 2000. composições, mas ele abre muito para os jovens. Ele está Sim, sempre. E você, é. além de seu filho, está abrindo outros Eu para tenho você. amigos, porque eu acho que eu não devo procurar jovens. Eu aprendi isso com Drummond, sabe? Drummond disse assim, o poeta já, né? Maduro. Assim, maduro não deve ficar procurando os mais novos, é que deve procurá-los, se por acaso. E eu tenho vários poetas novos que estão sempre, né, assim comigo, dando força, e é bom isso, e eu para eles. O Bacana. fato de eu passar quase 40 anos na universidade, as maiores universidades do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a PUC do Rio de Janeiro, isso me deu uma constância com a juventude, né? Aham. Uma constância com a juventude. E eu fui vendo muito como eu ia ficando e como iam ficando as ondas de juventudes, sabe? No Rio de Janeiro. Então, isso foi mais ou menos, foi muito importante. Foi muito importante esse contato, sabe? Fui vendo mudanças. E A hoje universidade é eu o lugar dos encontro. poetas, porque viver só da canção é difícil. É, Então, os poetas vão para as universidades. é. Eu ia para a universidade de qualquer maneira, né? Eu acho que eu seria poeta de qualquer maneira também, não sei. Sim, Porque eu claro. já pensei assim, você poderia ser outra coisa assim, senão isso que você é, eu não poderia ser. Mas nada. Eu tenho certeza absoluta que eu seria um péssimo advogado, um péssimo médico, policial, nem pensar. Nossa. Não sei, sabe, eu seria talvez um jogador de futebol mais ou menos, Mas você curtia mas dar aula? Você curtia dar aula? Você gostava de orientar? muito, 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 Mestrado, doutorado? muito, 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 muito. Sabe, eu gostava e gosto. Eu gosto de falar, né? Sobre o que eu li, sobre o que eu escrevi, as frases que me aparecem na cabeça, assim, sabe? Um dia eu estava escrevendo, apareceu assim, faca de manteiga não corta os pulsos. Não pode querer cortar os pulsos com fadas. O cara não quer morrer, né? Não. Tem uma que ficou célebre quando eu fiz o meu primeiro livro, Asas, surgiu na hora assim que eu tinha que ocupar as últimas folhas do livro, e o dono
aquele lugar, falou, olha, você tem que... Bota alguma coisa aí, você não tem, não? Eu olhei e falei, a alma da ave é o ovo. A arma da ave é o voo. A alma da ave é o ovo, a arma da ave é o voo. Bonito. É bonito. Abriu o livro e tem um capoeira, meu amigo. Como é o nome dele? Mestre. Ô, mestre, esqueci. Como Caetano diz, os nomes próprios às vezes fogem, né? Mas encontro com ele, ele fala, fala isso, sabe? A alma da Caetano? ave é o ovo. Não, não é Caetano. A alma da ave é o ovo. Nestor Capoeira. É capoeira mesmo. Capoeirista internacional. Um dos que levaram a capoeira para o mundo primeiro. Muito meu amigo. Então, isso. Essas frases eu tenho um varal delas. Que eu falo, fica São secando, sabe? poemas relâmpagos, são poemas curtos, né? É, vamos curtos. É isso. Abel, muito obrigado, querido. Pô, minha querida, eu que Uma honra. agradeço. Eu que Eu sou agradeço. encantada pelos seus versos, apaixonada. Muito, fico feliz com Ontem eu isso. fui caminhar, só fiquei ouvindo. Ouvi Estou lhe Ângela conserva. Rorô, ouvi Assim, Nana, aí, ouvi Fagner, isso. ouvi Simone. É muita Eu tive gente. essa sorte até aqui, tenho essa sorte. Todos os meus cantores, sabe, que eu ouvia no rádio, eu sou filho, minha geração, é filha do rádio, né? Gravaram músicas, todos. Só ficou faltando o João Gilberto, Ah, José Bé. que eu queria muito que ele cantasse. Mas, em compensação, Chico Buarque cantou e gravou a música minha com João Donato, chamada Brisa do Mar, Brisa que do a mar, gente confidente do meu tinha coração. pensado aquilo para João. É E eu lindo. adorei com o Chico, adorei, ficou muito bonito. Eu adoro Foi um Simples prazer, minha Carinho. querida, foi um prazer. Espalha aí, né? Vou Que a gente espalhar, vai bombar. vai bombar. Grande abraço. Um E viva o abração, boa tricolor das noite. Laranjeiras Viva do o seu pai, tricolor, não é? meu pai. Lá em Um cima ele está abraço, torcendo. grande abraço. Yes. Até. Até a próxima. Saúde, saúde.